Cupincha, sou joia? Eu sou o Rusmé do curionautas.com.br e o primeiro vídeo a seguir, eu já publiquei ele, o trecho dele, lá no Facebook, no meu perfil pessoal. Portanto, quem já viu, pode usar a minutagem que eu vou deixar na descrição deste vídeo ou nos comentários. Segue a adaptação. Cupincha, sou joia? Lá no comecinho do canal, eu comentei que fariam 50 fatos sobre Rusmé caso o canal chegasse a 50 mil inscritos. Eu lembro que na época eu ri porque era muita presunção, e na verdade continua sendo, porque no momento são 31 mil inscritos e sem perspectiva de aumentar, mas realmente não importa. Acontece que muita gente faz perguntas a meu respeito. Assim que hoje eu decidi dar início a esse projeto de ir contando algumas curiosidades a meu respeito. Apesar de eu não gostar de falar da minha pessoa. Bom, para começar, Cupinchas, eu sou um cara azarado e sortudo ao mesmo tempo. Para começar, vamos começar pelo meu nascimento. Eu nasci em uma chácara no interior do Rio Grande do Sul. Parto em casa, parteira, panelas de água quente, aquelas coisas de vida de bem de interior. E o parto foi muito difícil, tanto que me deram como morto. A parteira acreditou que eu tinha morrido, falou pro meu pai que eu tinha morrido. Olha, o senhor perdeu mais um. Meu pai caiu de joelhos na plantação e não voltou mais para casa. Nesse momento chegou o meu avô e minha avó, no qual, vendo o estado da minha mãe, que estava com hemorragia, começou logo a dar providências, a procurar providências para levar ela à Santa Casa de Caridade. No entanto, a parteira se meteu e disse: não, mas precisa da autorização do marido, meu pai. No qual o meu avô, em uma daquelas frases que vão ficar para sempre na vida da gente, bateu a mão no peito e falou assim: a filha é minha. Não preciso de autorização de marido nenhum. Logo chamou os empregados e deu um jeito de preparar a carroça. Nesse momento, nesse ínterim, minha avó me contou, mais tarde, que viu nos pés da cama uma coisa azulada. Era eu. Ela se aproximou, colocou a mão no meu rosto, viu que eu não estava respirando, e ela disse, meio que para si mesma: tá morto. Total, vou levar comigo para Santa Casa. Me enrolou no cobertor e fomos. Na Santa Casa de Caridade de São Gabriel, minha mãe foi logo atendida. E naquela correria toda, leva lá, coloca lá. Nisso o doutor Nero olhou para minha avó, viu aquele cobertor enrolado e perguntou para ela: quanto tempo que essa criança não respira? Esse médico ágil nem esperou resposta, e minha avó me tomou dos braços dela, correu lá pro fundo e me colocou no balão de oxigênio. Meia hora de massagens cardíacas depois, finalmente eu chorei. Cupinchas, lamentavelmente eu não tenho a foto para mostrar para vocês aqui comigo. Mas minha mãe tem uma foto onde ela aparece de pé com um bebê no colo. Quem tomou essa foto foi uma grande amiga minha chamada Jaira. Nem sei se ela está viva ainda, pobrezinha. E curiosamente, nessa foto que aparece um bebezinho que sou eu, com um ponchinho verde e branco, apesar da foto ser preto e branco, atrás da foto está escrito assim: 1 ano e 7 meses. Eu lembro, Cupinchas, de quando tomamos essa foto. Eu me lembro da Jaira abrindo os braços para mim, eu no colo da minha mãe, e eu abrindo os braços para ela, enquanto ela fazia porque eu tinha 1 ano e 7 meses, eu não entendia o que as pessoas falavam. Mas eu me lembro, eu estiquei os braços e abracei ela. Mais tarde eu voltei pro colo da minha mãe, ela pegou a Kodak, a câmera fotográfica, e bateu. Um pouquinho mais. Por incrível que pareça, Cupinchas, eu me lembro, eu acredito que me lembro,
do meu aniversário de 1 ano de idade. É duro, é difícil de acreditar, Copincha, mas eu tenho certeza que eu estava no bercinho, dormindo, e eu senti um par de mãos, umas mãos me agarrando, me levantando. Eu achava que era minha avó, mas minha mãe me contou que foi minha madrinha Marieta, uma senhora italiana muito querida, que me pegou, me passou pro colo da minha avó, passou pro colo da minha mãe, e fomos em direção à porta da chamada oitão da casa, a varanda da casa, onde lá fora estavam todos os convidados com mesas improvisadas comendo. E eu lá esfregando o olho, chupeta na boca, quando saiu na porta assim, todo mundo deu aquele grito. Viu o aniversariante, eu acho, né? Sabe? E eu me assustei. E eu me lembro dessa cena. Mais tarde tomaram fotos, eu tô lá assim, limpando o olho, sabe? O cara meio amassado. Nem todo mundo, Copinchas, consegue lembrar de coisas tão antigas assim. Inclusive, existe até a possibilidade de ser de 1 ano de idade ser apenas imaginação. Já que seria quase, dizem que até com 1 ano de idade não se enxerga. Mas a experiência, a lembrança é muito nítida. E, curiosamente, o meu pai, no Japão, ele conta que tomou uma fotografia com 1 ano de idade também, no colo da minha avó, na estação de Hakata, lá no Japão, em Kyushu, no Japão. Ele conta que as fotografias demoravam, não eram instantâneas, elas demoravam um tempo. E tinha aquele flash de magnésio. Ele lembra que se assustou com o flash de magnésio e começou a chorar. E na foto, segundo ele me contou, ele estava chorando. 1 ano de idade. Uau, que memória. Copinchas, das lembranças que eu tenho de 2 anos de idade, eu lembro da ovelhinha Neneca. Um filhotinho de ovelha que a gente tinha lá em casa. Eu lembro que entreguei a chupeta para minha mãe com 2 anos. Toma, não quer mais essa porcaria. E eu lembro da Elci, uma jovem empregada que trabalhava lá em casa e cuidava de mim. Certa feita, meu irmão, que tinha na época uns 5 anos de idade, bateu nas pernas dela com uma vara, chegando a marcar. E ela, muito bondosa, só chorou naquele momento e não repreendeu meu irmão. Mais tarde, meu pai e minha mãe chegaram, que eles entregavam verduras no supermercado, chegaram em casa e estranharam e perguntaram para ela o que havia acontecido. E, não, seu Moraes, Moraes meu pai, o apelido que ele tinha. Não, seu Moraes, não aconteceu nada, não foi ninguém. Mas essas marcas, não foi nada, e chorando, pobrezinha. E eu, com 2 anos, entreguei o meu irmão. Meu pai ralhou, minha mãe ficou furiosa com meu irmão. E o curioso é que meu pai sempre contava que era uma daquelas poucas pessoas que ele encontrou na vida que era de uma bondade infinita. Porque mesmo chorando, mesmo marcada, machucada, ela não entregou meu irmão. Essa Elci cuidava de mim. E eu era um dos poucos que teve o privilégio de ver o rosto dela. Porque ela sempre falava com os cabelos no rosto. Tudo era sim, senhor, não, senhora. E sempre com os cabelos no rosto. Era super, super tímida. E como eu tinha 2 anos, era praticamente um bebê, eu tenho na memória ela me pegando no colo, colocando nos joelhos dela, sorrindo para mim. E a imagem ficou para sempre, porque era a janela aberta, o sol das 8 da manhã entrando, batendo naquele cabelo dourado dela, ela sorrindo para mim de cima, e eu olhando encantado para aquele rosto lindo dela. E eu, naquela mesma época, quando eu tinha 2 anos, ela foi assassinada. Ou pelo menos acredita-se que foi assassinada, porque acidente não poderia ter sido. Ela foi encontrada morta hoje bairro Passo da Lagoa. Na época era uma parte, um braço do rio, do arroio Vacacaí, onde as pessoas lavavam roupa. E ela também. Foi por ali que ela foi encontrada, mas não no rio, mas sim num filete de água do rio. Ou seja, muito pouca água para se morrer afogada, digamos assim. Minha mãe conta que chegou a ver no corpo dela marcas de mãos de estrangulamento, como se alguém tivesse segurado ela, estrangulado e afogado ela. Nunca se soube, nunca se descobriu se foi mesmo um assassinato ou quem foi. E eu tenho comigo que, durante muito tempo da minha vida, a Elci, ou
eu acredito que seja o espírito dela, ter me protegido. Eu acho que até me protege até hoje. E é isso, Cupinchas. Uma história trágica que ocorreu muito próximo a mim, a nossa família, de novo, porque, na verdade, eu estava comentando com a minha mãe há pouco, foram 4 casos envolvendo mortes terríveis lá na chácara. Cupinchas, dando continuidade e agora acelerando um pouco, porque está ficando imenso, já são 5, 6 vídeos que eu gravei e meu editor já não consegue editar tanta coisa. Então vou ter que, comprimir um pouco dos 50 tons. Filme. Me perguntaram qual filme que eu gosto, que me marcou muito. São muitos filmes. Mas um filme que marcou muito, que eu gostei muito, se chama Aurora no Shitade, Por Debaixo da Aurora. Um filme japonês em parceria com os russos, da década de 80. E eu recomendaria, se fosse fácil de achar aqui no Brasil. Eu mesmo procuro esse filme aqui na internet brasileira e não acho. Então, um outro filme que me marcou muito para vocês procurarem e assistirem é O Corvo, de Brandon Lee. Sonho. Eu quase nunca lembro dos meus sonhos, Cupinchas. Eu dormi igual uma pedra. Fechei o olho, dormi, acordei, sabe? E quase não lembro dos meus sonhos. Raramente eu lembro um pouquinho dos meus sonhos. Tá bom, Cupincha, sonho. Ter paz e tranquilidade. Uma cadeira de balanço, uma rede, essas coisas. Minha vida foi e ainda é muito turbulenta, muito violenta. Preciso de paz e tranquilidade. Sobre segredos ocultos, Cupinchas. Nossa, eu queria muito ser um mosquitinho para entrar voando, mocoseado, escondidinho na biblioteca do Vaticano. Já pensou que delícia? Ter acesso a todos aqueles segredos antigos. Cupinchas, aí um tema complicado. Roupas, moda, essas coisas, não sou ligado em moda. Me visto mal, eu acho. Eu tenho um par de calças, 2 calças jeans. Acho que tem uma calça social lá, jogada no armário, que eu quase nunca uso, que é de terno e gravata, de morrer. Eu tenho um par de coturnos e um par de sapatos, só. O resto são chinelas de dedo havaiana. Camisas eu tenho muitas. Camisetas, né? Que eu ganhei de presente. O que me deixa feliz? Na verdade, Cupinchas, eu já sou feliz. Eu sou feliz. Nem sempre estou feliz. Tem diferença, viu? Tem dias que eu acordo com um mau humor que, nossa, eu mesmo não me aguento. Eu tenho 1,81 m de altura. Sou mais ou menos alto. Agora, estou pesando uns 95, 97 quilos. Tô com pneu. Quem eu gostaria de ser? Spock. Vida longa e próspera. Era fã do Leonardo Nimoy. O que eu gostaria de ter é uma Kombi. A Érica Garisto me perguntou por que minha paixão por Fuscas. É que, Cupinchas, a manutenção, manutenção de um Fusca, do motor VWR, ele é um pouco mais simples do que outros carros. E, tipo assim, tu mesmo pode aprender a mecânica do Fusca e tu mesmo fazer a manutenção dele. É diferente, sabe, de mandar para um mecânico. Se torna uma espécie de hobby, é divertido tu mesmo ir lá, abrir o motor, limpar carburador, distribuidor, essas coisas. Por isso que eu escolhi o Fusca, por mecânica. Mas o gosto por Fusca também se dá pela beleza, né? A gente acha bonito, tá? Pela beleza do Fusca, é redondinho, é fofinho, as lampadinhas redondinhas, ele é clássico, tem cromadinho. Por isso, gente, é um gosto, uma coisinha bonitinha, parece um bichinho. Se eu fosse um ET, um extraterrestre. Mas antes, Cupinchas, calma, vamos separar as coisas. Eu não acredito em discos voadores com homenzinhos verdes visitando nosso planeta. Não tem prova disso. Não estou dizendo que não tenha vida fora da Terra. Eu acredito em vida fora da Terra. Só que daí para vir de lá para cá é um pouco complicado. Mas tudo bem. Eu não consigo acreditar ainda em visitantes extraterrestres que venham aqui na Terra. Eu acho o tema muito interessante, mas não consigo acreditar. Mas aqui, Cupinchas, vamos separar as coisas. Eu acredito piamente no fenômeno OVNI. O fenômeno de avistamentos de objetos voadores não identificados. E não é nem questão de acreditar, é fato, o fenômeno ocorre.
Tem até autoridades falando, o fenômeno ocorre. Mas não quer dizer que esses objetos que se vê por aí venham de outro planeta. É diferente. São não identificados. Vale estudo em cima, claro. Só que a gente automaticamente já, um objeto, uma bolinha de luz, aí é disco voador que veio de outra estrela, de outro planeta. Calma, calma. Só isso, é preciso seriedade e estudo. Eu não consigo acreditar em ETs, são mesinhos verdes. Mas eu acredito piamente no fenômeno UFO, no fenômeno OVNI. Deu para entender? Bom, copinchas, se eu fosse um ET, se eu fosse um extraterrestre, eu viria para cá bem, mas bem preparado para não furar o pneu em Varginha e ser capturado com rede por bombeiros. Cara, que mico! Putz, tu vem de um outro planeta, fura o pneu, cai ali em Varginha, vai pro meio do matagal, se esconde no matagal, é capturado com rede, feito um bicho por bombeiros. E sabe-se lá depois o que aconteceu? Cara, que mico! Fala sério, né, Copinchas? Muito sério. Coisa de louco. Então, Copinchas, se eu fosse um ET, eu viria pra cá bem, mas bem preparado. Uma pessoa que eu gostaria de conhecer pessoalmente, infelizmente já não está mais entre nós. Renato Russo. Gostaria muito de ter conhecido ele, pessoalmente. Uma pessoa que eu gostaria de conhecer hoje em dia, viva. Anthony Hopkins, o Hannibal Lecter do Silêncio dos Inocentes. Adoro a atuação dele. Bebida. Copinchas, eu quase nem bebo. Olha, por ano, umas 3 cervejinhas no máximo, sabe? Tomo uma para acompanhar, mas umas 3 ou 4 vezes por ano em datas comemorativas. Eu quase não bebo, praticamente não bebo. Só que sim, já bebi quando era mais jovem, solteiro, eu bebia mais, não para ficar bêbado. Era mais uma espécie de complemento. Entrava na balada e pedia um copo de Campari. Aquele licor vermelho, amargo e doce, que não é todo mundo que toma, não. Me acostumei a tomar e acabei gostando. Até que tomava bastante daquele licor. Mas o motivo para eu tomar Campari naquela época era os seguintes. Eu chegava na balada com os amigos e tal, uma cerveja, um uísque, um Campari. Todo mundo ficava morto de inveja. Aí, segundo, aquele copo vermelho, tô na balada com aquele líquido vermelho, aquilo chama a atenção. É elegante, é bonito. E o mais importante de tudo, tu toma e não fica com aquele bafão de cachaça. Sério. Portanto, meus copinchas jovens, aprendam aí, viu? Copinchas, me perguntaram por comentários aqui o que eu passo no cabelo para não ficar estourado, explodido. Creme para pentear. Depois de lavar o cabelo, passa ele, penteia, cajainha. Antigamente eu usava brilhantina, mas parece que não tem mais, né? Não achei mais a brilhantina. Aproveitando, Copinchas, eu sou do tempo que usava brilhantina, lustrava a capanga, polia a correntinha, usava calça boca de sino, sapato 2 cores, óculos de 2 cores e camisa de cambraia. Eu sou velho barbaridade, vocês nem fazem ideia. Cabelos ainda, Copinchas. Eu usei mullets. Aquele cabelo deixa só a parte de trás assim. Credo, eu usei mullets, Copinchas. Por vários e vários anos, Copinchas, eu usei só uma mechinha de cabelo aqui, no lado. Aqui. Cabelo curto, só aqui, uma mechinha. Mechinha mais ou menos assim. Usei por vários anos. É que eu trabalhava em algumas empresas que não permitiam de jeito nenhum cabelo comprido. O tempo de cabelo comprido, muito, hein, Copinchas? O máximo que eu pude. Eu tive que cortar várias vezes por causa de trabalho e tudo mais, mas nos últimos 20 anos tá sem tesoura. Tá, Copinchas. Mas então por que essa insistência em cabelos compridos? São vários motivos. Um deles é que uma pessoa que eu amo muito, que eu quero muito bem, me viu pela última vez com esse jeito. E eu decidi manter o estilo, para que essa pessoa não esqueça de mim. Um outro motivo, Copinchas, é que minha pessoa, associa a liberdade pessoal com intuição. É estranho, o conceito é estranho. Mas eu penso comigo que o indivíduo tem um certo grau de liberdade pessoal, ele pode
ser um pouco mais intuitivo. E o que eu quero dizer com intuição? A previsão de certos eventos, a previsão de certos acontecimentos. Quanto mais pressão, quanto mais ela tem que andar na linha, menos intuitiva ela precisa ser. Afinal, ela não precisa estar andando em cima de trilhos igual um trem, sabe que vai sair do ponto A ao ponto B, não precisa da intuição. Mas a partir do momento que tu não tem trilho de trem, sabe, e tu tem todo um horizonte vasto para explorar, viver, sobreviver, é natural que o indivíduo desenvolva essa capacidade de prever as coisas, de se antecipar de certas coisas. Para dar uma ilustrada, Cupinchas, nessa teoria maluca que eu tenho, eu vou contar para vocês uma lenda urbana. Durante a Guerra do Vietnã, os militares norte-americanos começaram a recrutar jovens com habilidades especiais. E eles foram nas reservas indígenas norte-americanas e começaram a recrutar rapazes que tinham habilidades de rastreamento. Rastreavam objetos, rastreavam animais, inimigos. Isso seria uma grande vantagem durante a guerra. Assim que pegaram esses indígenas, jovens, deram um pouco de treinamento e mandaram para o Vietnã. Chegando lá, passaram a maquininha no cabelo dos caras, deixando curtinho. E misteriosamente, esses rapazes perderam o poder de rastreamento. Eles perderam o sexto sentido de rastrear. Eles não conseguiam rastrear coisa alguma. Aqui se pode dizer que pegaram os rapazes de um ambiente cheio de planícies, desertos e colocaram eles em uma floresta tropical. Um tipo de lugar, um tipo de ambiente totalmente desconhecido para eles. Até que eles aprendessem, não é? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Esses rapazes só conseguiram começar a rastrear 3 meses a 6 meses depois que eles chegaram no Vietnã. E, consequentemente, o cabelo deles cresceu. Daí se atribui, a essa lenda urbana, atribui uma espécie de poder aos cabelos compridos. Sendo que, como eu expliquei, poderia nada mais ser que a troca de ambientes. Só que eu gosto de pensar que os cabelos compridos me dão mais liberdade, uma melhor liberdade. E, portanto, uma melhor intuição. Bom, Cupinchas, esse bigodinho aqui que muita gente implica, fininho. Pois bem, eu copiei. E, de certa forma, se torna uma homenagem ao meu finado tio Bica, o mais velho dos meus tios. Cupinchas, enquanto que a maioria dos homens da minha família usam uns bigodão, grandão, grossão, assim, que tu nem enxerga a boca, aquelas barbas assim, sabe, que se tu rebuscar bem, procurar bem, tu encontra bicho ali dentro. O meu tio Bica, na sua simplicidade, tinha a elegância de sempre raspar a parte de cima, deixando só aqui em cima do lábio. Elegante, né? Cuidar do bigode daquele jeito. Eu podia deixar o bigode grosso e tal, mas quer saber, eu vou cuidar do meu. Fazer. Só fiz diferente, né? Eu raspo em cima e raspo embaixo. Cupinchas, lá no comecinho da década de 90, eu estava no Japão, eu saí do emprego da empresa Isuzu, lá de Shonandai, província de Kanagawa, e fui para a província de Saitama. Fica o quê? Uns 200 quilômetros dali? Não lembro. Lá para perto da estação de Omiya. E trabalhei numa empresa que fazia caninhos para fotocopiadoras. Acho que era para Canon na época. Emprego ruim, complicado, correria, era muita hora extra, não era tão bom o salário assim. O negócio era tão sério que havia uma troca de turnos. O turno noturno e o diurno. Era meio-dia, o pessoal do turno da noite estava indo embora. E batia no nosso ombro e falava assim: aê, hein, gaúcho? Tem só mais 12 horas de trabalho para frente. Bah. A gente pegava 8 da manhã, certo? Meio-dia, via o turno indo embora. Depois do meio-dia, ia até a meia-noite trabalhando. Já pensou? Chegar no meio-dia, na hora do almoço, tu ainda ter 12 horas de trabalho pela frente? Nossa, aquele desanimava. Não era pesado, mas era chato, barbaridade. Pois bem, e a empreiteira, que até deu no pé com o meu salário, fugiu com o meu salário, empreiteira bem, sabe? E, bem, a empreiteira da época nos colocou no alojamento, que nada mais era que uma casa de 2 andares, meio velha. Eu acho que
construída na década de 70, por aí. A casa até que estava mais ou menos jeitosa. E colocou 5 de nós, funcionários recém-contratados, nessa casa para morar. Como era uma casa mais ou menos grande, tinha uma cozinha, logo na entrada, e tinha uma sala com tatames, que aí foi ocupada pelo... o sobrenome dele era II. Eu não lembro mais o nome dele. Eu chamava ele de Tatu. Por causa do Tatu da Ilha da Fantasia, que se parecia fisicamente. E o tio dele. Esses dois ficaram no andar de baixo, ali naquela sala. Em cima havia 2 quartos. Subia a escada, 2 quartos. E quem pegou um dos quartos foi um rapaz, que eu não lembro o nome dele, mas ele bebia barbaridade. O cara tomava 1 de uísque por dia. Haja fígado. Gente boa ele. E o outro quarto ficou ocupado por mim e por um rapaz que eu nunca mais encontrei com ele. Eu gostaria até de encontrar com ele. O Hélio Ono. Hélio Ono. Se vocês conhecem algum Hélio Ono que morou lá perto da estação Cook, da estação de Cook, a 4 estações da estação de Ômia, na província de Saitama-ken, e trabalhou na empresa, acho que era Nikko ou Nikkei, não lembro, sabe? E então, avisa, viu? Sabe que eu queria muito encontrar com ele. Pois bem, até para relembrar algumas passagens, algumas coisas que nós vivemos. Pois bem, essa casa que a gente morou, essa casa aí que eu acabei de descrever para vocês, era assombrada. Coisas estranhas aconteceram nessa casa. Coisas muito estranhas. Logo nos primeiros dias, todo mundo começou a falar que estava dormindo mal porque estava tendo um pesadelo. Bom, se vocês vissem o trabalho que a gente pegava, o número de horas, realmente aquilo causava pesadelo durante a noite. Então, beleza. Só começaram a ouvir sons estranhos na casa. Se pode atribuir à expansão da madeira por causa do calor e frio. A madeira expande, mexe. Só que alguns sons eram realmente estranhos, copinchas. Sabe, a gente embaixo ali na cozinha, comendo, bebendo, conversando e batendo lá em cima. Sem ninguém lá em cima, mas batidas, tum. Eram sons esquisitos. E um dia eu estava conversando, sabe, ouvindo música com o Hélio Ono, assim como estou com vocês, de frente para ele, sabe, e ele trocando ideia, conversando sobre o Brasil. Eu acho que ele era de São Paulo, Montes Altos, era algo assim a cidade dele, Montes Altos, Montes Claros, não sei nem o que fica. Conversando com ele assim, e o rádio tocando, sabe, as músicas lá da década de 80 e tal, e de repente a gente ouve assim do nosso lado, ei, psiu. Exatamente assim, copinchas. Hélio, tu ouviu isso? Gaúcho, tu ouviu isso? Ao mesmo tempo, cara. Ouvi. Paramos a fita, voltamos a fita. Não tem que... Como é que falou pra ti? Ei, psiu. Que coisa mais estranha, cara. Do nada, assim, nosso ladinho, assim, como se tivesse se aproximado de uma pessoa e falado isso. Ei, psiu. Cara, bom, vamos dormir. Vai descoberta e dormimos. Uma das coisas, assim, das coisas estranhas que aconteceram lá foi uma vez em que o Hélio teve uma paralisia do sono. Eu acho que era um sábado. A gente tinha um descanso. Era domingo, acho. A gente teve descanso, trabalhou sábado, morto de cansado, dormindo. E acho que era turno da noite, não lembro direito. Eu sei que ele estava dormindo. E ele começou a gemer. Eu lá, que louco de sono, eu virei e larguei um palavrão pra ele. Vai dormir, feliz. Gaúcho, gaúcho, gaúcho. Eu fui lá, sacudi ele, sério, dei tapa na cara dele pra ele acordar. Ele falou, nossa, cara, ainda bem que me acordou. Não, eu tava tendo um tipo de sonho com um terremoto, com gente fugindo na rua, umas coisas estranhas assim, sabe? Enfim, aconteceu coisas estranhas. Eu atribuo muito ao cansaço, sabe? Mas teve mais uma coisa estranha que eu também presenciei. E essa realmente, cupinchas, é tensa porque lembra aquelas cenas de filme. Aquelas cenas assim de filme de suspense, de terror. Então tá lá, né? Deitado para dormir, de noite, acho que era meia-noite. E o nosso quarto tava com a porta entreaberta. E que dava pra escadaria da casa. A gente tava no segundo andar, lembra? Sabe? Uma escadaria de madeira, com a luz do corredor acesa. E a porta entreaberta, com a luz, aquele filete de luz entrando. E tamo lá, e aí de repente o
O Hélio: ei, Gaúcho, tá ouvindo? O que foi? Tem alguém subindo a escada. Eu: quê? Tem alguém subindo a escada. Aí eu prestei atenção e realmente, Cupenchas, parecia que tinha passo na escada. A escada de madeira antiga, né? Aquela madeira, sabe, de tábua de madeira. Dava para ouvir aquele rangido bem suave de alguém escalando, subindo, degrau por degrau, bem devagarinho. Claro que a gente trancou a respiração, sabe? E fiquei ali ouvindo e aquele passo se aproximando cada vez mais. Chegou bem em frente à porta, deu para sentir, sabe, que o tampão do piso deu uma afundadinha. A porta se abriu, bem devagarinho, sabe? E foi se aproximando pelo tatame. As nossas camas estavam assim, lado a lado, né? Então ficou aquele corredor de tatame. Nós ali deitados e sentindo o tatame afundar do nosso lado. E foi chegando e chegando. Quando chegou aqueles passos invisíveis, porque dá para ver pela luz da frestinha da porta, que não tinha nada no quarto, chegou bem perto aqui da nossa cabeça. Eu levei o braço e liguei a luz. Nada, não havia nada. Essa foi a experiência mais estranha que nós tivemos. Eu lembro que eu olhei para a cara do Hélio, ele estava branco, igual uma vela. A gente sentou, certo? Hélio, tu viu o que eu vi? Não vi o que eu vi. Eu ouvi o que tu ouviu, senti o que tu sentiu. Pisando, os pisão assim do lado do tatame, como se tivesse peso mesmo. Enfim, sabe? Ele também viu, ele ficou assustadíssimo. Eu fiquei assustado. E, Cupinchas, essas experiências são daquelas que eu não encontrei uma explicação, sabe? Poderia, por exemplo, a paralisia do sono a gente pode atribuir ao cansaço. A gente estava muito cansado naquela época. Bom, atribui ao cansaço e beleza. Sons estranhos, tu atribui a madeira estalando por causa do calor e beleza. Agora, tudo isso, um treco subindo a escada que tu não enxerga, a porta se entreabre, caminha pelo tatame, quase põe o pé na tua cara e tu não tem nada, tu passa o braço, não sente nada, liga a luz, nada. Essa é uma daquelas coisas que, bom, não sei. Cupinchas, eu só vou mencionar nesse videozinho aqui. Eu não posso contar ainda, porque eu pretendo fazer um vídeo um pouco mais longo, porque o caso é um pouco mais longo. Mas por hora eu posso dizer para vocês que eu convivi, eu cresci com cães que comeram carne humana. Terrível, né? Pois é. Um dia eu conto essa história em um vídeo completinho, tá? Cupinchas, aos 3 anos de idade, eu levei um tapa da minha mãe no pé do ouvido. Acontece que inflamou, ou algo parecido. Eu lembro que eu senti tanta dor, mas tanta dor, que eu me jogava na parede. Eu subia em cima da cama e saltava de peito no chão, batendo as mãos e batendo os pés. A dor era tremenda, era como se estivesse entrando um parafuso dentro da minha cabeça. E eu ainda lembro, com muita clareza, desse momento. Minha mãe entrou em desespero. Meu pai, super frio, super calmo e sério, também ficou preocupado. Me pegou e deu um jeito, porque era de noite, de achar uma farmácia ou qualquer coisa que tivesse em plantão. Lá perto do centro de São Gabriel, estava em funcionamento, em plantão, a farmácia Primavera. Lá, 2 enfermeiros me aplicaram, eu acho que foi uma injeção no bumbum, e aplicaram umas gotinhas no meu ouvido, que logo foi acalmando, enquanto me deram um brinquedo, uma espécie de minhoquinha cheia de bolinhas que se puxava e as bolinhas mexiam. Coisa mais linda. Voltei para casa, tomei um leite quente e adormeci, e o resto é névoa. O fato, Cupinchas, é que eu sou parcialmente surdo do ouvido direito. Não é por menos que, não é à toa que muitos dos meus vídeos, principalmente do começo do canal, além de que eu não tinha os aparelhos adequados para fazer vídeo, era só um notebook, sem microfone, sem nada, isso era gravado pelo fato de que eu não consigo ouvir estéreo. Eu coloco os fones de ouvido mais por hábito do que por precisão. Eu quase não ouço quase nada do ouvido direito. Tanto é que para dormir, Cupinchas, eu ponho a cabeça no travesseiro desse lado, que é o ouvido bom, e deixo isso aqui para cima
pode passar avião, helicóptero, que não tem problema. Cupinchas, saindo um pouco das minhas memórias de tenra infância, senão a gente vai ficar só quando eu era criancinha. Não, vamos dar um pulo para a época dos meus 13, 14 anos. O fato, Cupinchas, é que eu já comentei em comentários, respondendo comentários lá no YouTube, que eu já tomei tiro, facada e até flechada. Sério, Cupinchas. Falou flecha, flechada, a gente já imagina índios. Porque onde eu moro, lá no sul, que é praticamente, sabe, tem chegar de canoa, de tão distante que é, dá pra se dizer que é uma aldeia indígena. Não, brincadeira. Tinha uma bergamoteira lá no pátio de casa, dessa nova casa que a gente morava. E eu tinha subido no alto dessa bergamoteira. Bergamoteira, pé de mexerica. Bergamoteira é lá no sul. Às vezes o termo nem todo mundo entende. Um pé de mexerica. Tô lá no alto, lá, comendo mexerica, e não sei por que cargas d'água. Não sei se eu não quis jogar uma mexerica madura pro meu irmão. Não lembro direito. Só que eu briguei com meu irmão lá de cima, meu irmão mais velho, e até xinguei ele. O animal do meu irmão mais velho, Nossa, ele foi lá, pegou o arco e flecha dele, que ele tinha feito com arco de butiazeiro, do pé de butiá. Butiazeiro no sul, butiá é o coquinho. Pegou o arco dele, pegou uma flecha que ele tinha feito com ponta de ferro, e isso mesmo, Cupinchas, lançou. Me acertou, cara, na perna, cravou aquele treco na minha perna, gente. Cara, que dor, que raiva. E é claro, eu despenquei lá do alto, lá daquela árvore lá, no chão, galho por galho, me arranhei todo no meio dos espinhos. E mesmo que eu já era já adolescente, eu chorei de dor, de raiva. Enfim, Cupinchas, tomei flechada. Cupinchas, está mais difícil do que eu pensava. Não é fácil fazer 50 tons de Rusmeia, não. Eu tô de pé aqui, ó, há um tempão fazendo vídeos. E minha perna tá doendo. E por que tá doendo? Porque eu quebrei ela em 2013, quando eu morava lá no apartamento. Aconteceu da chave da porta de casa ficar travada pelo lado de dentro, problema na fechadura. E enquanto a gente dava um jeito de telefonar para alguém, para a gente jogar a chave e abrir pelo lado de fora, o camelo aqui pensou, não, eu salto pela sacada. Estamos aqui, ó, andar térreo, primeiro andar, ou seja, primeiro e segundo andar. São só 2 metros e poucos de altura do chão. Não, o mané aqui salta, vai lá e abre a porta. Gente, são pouquíssimas coisas que eu me arrependo na vida. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, Cupinchas. Minha perna quebrou em 5 lugares. Eu caí, fui tentar levantar e o pé virou pro contrário. A dor nem foi tanta naquele momento. Foi o susto. Graças a um grande amigo, o Wagner Corracini, ele conseguiu praticamente dar o peitaço lá na entrada do BH. Não é urgente, enfim, deu um jeito, me empurrou e me colocou na frente da fila. E cerca de 1 hora, 2 horas depois, eu já estava na mesa de operação. Onde me deram a famosa hack peridural, a tremenda, dolorosa e assustadora injeção anestésica geral. Enquanto isso, 2 jovens médicos, eu acho que recém-formados, ficavam ali com a furadeira na minha canela. Eles colocaram uma gaiola do lado de fora da perna, do lado de fora da perna. E não deu muito certo, porque a gaiola não era completa. Cada mexida que eu dava, sabe, escapava. Enfim. Foi em 2013, nesse tempo eu fiz até uma postagem no blog rusmeia.com, que eu desapareci por um tempo, tá? Todo grog de remédios. Eu aproveito e deixo aí na descrição, não sei se é aqui ou aqui, o link para essa postagem lá no blog rusmeia.com. E eu fiz mais uma postagem mais sangrenta no blog de um amigo, o Mundo Real, do Silvio. E aí sim, mostra sangue mesmo. Noite Sinistra, o Nando Noite Sinistra chegou a ver essa postagem. Terrível, né, Nando? Enfim, isso foi no começo. Só que aquela gaiola não estava dando certo. Pois bem, corremos para cá, corremos para lá, certo? Fui em SUS, fui em hospital de base, vi o que fazia com aquela perna moída, inflamando, porque era um monte de ferro, né? Gravado, estava começando a inflamar, não me deram antibiótico,
não me deram anti-inflamatório. 3 semanas depois, consegui uma consulta com um médico particular, Dr. Roberto aqui de Rio Preto, e ele me falou: olha, meu cara, o negócio é o seguinte, tu tá perdendo energias aí, gastando energias para recuperar a perna, e não dá. Tem que operar e colocar uma chapa. Outra operação. Ai, meu Deus. Bom, novamente, hack, eu ajudando, enquanto estava indo sob o efeito da hack, ajudando a tirar os parafusos da gaiola, o Dr. Roberto Leite, daqui de Rio Preto, com aquele alicatão para cortar, sabe, arame de cerca, sério, aqueles alicates de bombeiro mesmo, lá no ombro, assobiando. A cena era surreal, gente. E ele lá, assim, engancho no pino da minha perna e pá! Doeu um pouco. Aplica mais uma anestesia nele, tome mais uma. E eu lá desemparafusando e acordei com 2 chapas nas pernas, na perna, na parte interna. Uma na tíbia e outra no perônio. E mais de 14 parafusos atravessados. Fiquei com esse metal todo na perna durante 1 ano, enquanto fazia fisioterapia. Eu passei 3 meses, sabe, apesar de conseguir caminhar um pouquinho aqui e ali, ficar de pé, eu usava muito cadeira de rodas. E eu descobri o que vive um cadeirante, principalmente em Rio Preto, nas calçadas aqui de Rio Preto. Gente, não tem uma calçada lisa. Tudo tem entrada de carro, assim, que os valetão. Enfim, passei 1 ano arrastando a perna, porque era um peso, parecia que tinha uma coisa amarrada dentro do osso. Voltei no doutor Roberto. E aí, doutor Roberto, vamos tirar? Pois bem, mais uma cirurgia, isso já foi em 2015. Remove a chapa. Enfim, dói até hoje, dói até quando eu estou dormindo. Todos os dias de dor na perna. Chega um ponto que tu acostuma. E voltei a caminhar, eu caminho. Não digo que dá para correr. Dá para dar um pulinho, mas eu ando sempre, por via das dúvidas, com uma bengala. Eu saltava essa altura com 8, 10, 15, 20 anos, 30, 40, 50 anos. Com 60. Quebrou. Cupinchas, no outro trechinho, eu falei de 4 crimes, 4 mortes escabrosas envolvendo a chácara. Um dos casos, eu vou ter que detalhar ele, porque é um caso muito impressionante. Mas eu posso dizer que uma senhora de idade que trabalhava lá em casa também foi assassinada. Os detalhes um dia eu conto. É um caso especial. Uma outra pessoa que também trabalhava lá em casa, uma mulher, ela capinava lá em casa, uma jovem. E ela foi encontrada, morta, jogada dentro de um poço, numa área chamada de A Granja, que fica ali perto, uma área cheia de árvores ali perto. Acredite-se também que ela foi assassinada. Aí eu contei em outro trecho, que foi a moça que me cuidava, e teve mais um caso. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu me lembro que eu era bem forte pro frio, não sou mais. Aquela manhã, era umas 6 da manhã, eu saí debaixo das cobertas, só de calçãozinho, pé no chão, passei pela sala, pela cozinha, abri a porta lá da cozinha que dava para fora, e eu vi minha mãe tirando leite da bebê, a nossa vaquinha. E eu calculei comigo, com aquela mente de criança de 3 anos, minha mamadeira vai estar pronta mais ou menos daqui a algum tempo, vou voltar para a cama. Voltei para a cama, cobertor, acolchoado, e quando estava quase adormecendo, quase dormindo, eu ouvi um estampido, um barulho de tiro, e aí eu dormi. Mais tarde, eu imagino que ali pelas 8 horas, por causa da posição do sol, porque 3 anos de idade não sabe a hora, mas pela iluminação que eu tenho da imagem na memória, estava todo mundo correndo na casa. Meu pai nervoso para um lado, minha mãe nervosa para o outro, os empregados que trabalhavam na plantação correndo para um lado e para o outro. Minha mãe pegou a madeira, deu para mim, assim, toma aí meu filho, certo? E mais tarde naquele dia, eu descobri que praticamente em frente à nossa chácara, uma empregada nossa havia sido assassinada a tiros pelo marido. Por questões de ciúme, supostas traições, esse marido teria saído do serviço, que trabalhava no trabalho noturno, esperado ela ali perto dos eucaliptos da estradinha, e ela, por sua vez, estava indo na venda comprar pão para as crianças. E é bem longe, viu?
o caminho, a estrada de terra. São tipo uns 2, 3 quilômetros até a venda para comprar pão. Ela estava se dirigindo à venda do seu Nilson, passando a ponte do Macacaí. E se encontrou com o marido, estavam brigados até. E segundo 2 testemunhas, ele gritou com ela tentou se esquivar dele, ele pegou ela por um braço, puxou o revólver e deu um tiro no braço dela. Logo a seguir, em meio à discussão, ele deu um tiro na cabeça dela. Enfim, um crime bárbaro. Ele fugiu. E, bem, o curioso, Cupinchas, é que 3 dias depois da morte dessa mulher, que era muito querida lá em casa e ela cuidava do meu irmão, eu desci a escadinha que dava para a cozinha lá de casa e ouvi uma voz vindo lá do fundo, onde ficava o quarto de banho lá de casa. Lá tinha uma janela. E no parapeito da janela tinha uma pessoa, com a cabeça um pouco pro lado, com os braços em cima do parapeito, olhando para mim. E falou comigo. Meu filho, como é que tá? Voz de mulher. Como é que tá teu irmão? Como é que tá teu pai, tua mãe? Tá tudo bem? E pra mim, Cupinchas, era uma pessoa. E eu era muito chucro. Era super, super tímido. Então era uma pessoa, meu primeiro instinto de ver uma pessoa estranha, que não fosse minha mãe, meu pai e meu irmão, era sair correndo, pegar a saia da minha mãe e puxar. Mãe, tem uma mulher lá. Foi o que eu fiz. Minha mãe foi lá no local, deu a volta na casa, que a nossa casa ficava no meio da chácara, assim, campo pra todo lado. Vem cá, meu filho, como é que era essa mulher? Mãe, ela tava com um pano branco no braço e tava com um pano branco enrolado na cabeça. Na verdade, eu usei até a palavra turbante. Turbante. Não sei como que eu sabia essa palavra. Minha mãe botou as mãos assim, meu Deus. Eu tinha visto o espírito dessa mulher que havia morrido 3 dias antes. Minha mãe acredita que como ela era muito, como se diz, apaixonada, querida, gostava muito do meu irmão, que cuidava dele, que ela era a babá do meu irmão, mais velho, que na época ele tinha, o quê? Se eu tinha 2, ele tinha... Não, se eu tinha 3, ele tinha 6 anos. Minha mãe acredita que ela voltou, sabe, de preocupação com meu irmão. E por um acaso encontrou comigo que, supostamente, eu enxergaria, eu não sei, fantasmas. Que eu não gosto de usar a palavra fantasma, eu gosto de falar anomalia. Porque eu desconfio muito de mim mesmo, se realmente eu vejo, se realmente eu ouvi, ou se é alguma coisa na minha cabeça, se é café demais, eu já até comentei no ao vivo. E mesmo porque eu morro de medo de fantasmas, é um medo irracional, não faz o menor sentido, mas como eu morro de medo de fantasma, entende? Então eu faço de tudo para jogar a culpa em qualquer coisa que não seja eu. Não dá, gente. Me dá pânico, me dá taquicardia, eu suo frio, enfim. Cupinchas, eu sou casado há 17 anos com uma japonesinha linda, conhecida aqui no YouTube como Amanari, do canal Amanari ASMR. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Curiosamente, Cupinchas, a primeira pessoa entre nossos amigos aqui do YouTube a perceber que eu sou casado com a Amanari foi o Johnny, do canal Mysterium TV. Aí, Johnny, o mesmo Johnny, que eu acho que vocês já conhecem, de um grande canal aqui do YouTube, que volta e meia deixa uns likes cremosos aqui no meu canal. Abração, meu Johnny. Cupinchas, no dia 19 de março de 1995, eu estive em Tóquio. Passei por Tóquio fazendo umas diligências a respeito de documentos, eu já não lembro mais. E naturalmente, né, Cupinchas, que eu peguei trem, peguei metrôs, fiz as diligências e voltei. Eu acho que nessa época eu trabalhava na empresa Maruko Kogyo, ou na empresa Sanshin, uma empresa de solda lá, também em Shonandai. Pois bem, na manhã do dia seguinte, um dia depois, no dia 20 de março de 1995, foi perpetrado o ataque com gás sarin ao metrô de Tóquio. O ataque terrorista foi perpetrado pela seita Aum Shinrikyo, a seita Aum, uma seita apocalíptica
sabe, cujos membros retardados, imbecis, seguem o líder verme Choco Asahara, no qual esse cara chamar esse animal, esse cara chamar esse cara de verme é pouco. Ele foi condenado à pena de morte em 2006 e até hoje está esperando a execução. Ainda não foi executado. O caso foi que 12 pessoas morreram intoxicadas nos múltiplos ataques, se não me engano foram 3, em 3 estações simultâneas, onde usaram o gás sarin, um gás venenoso mortífero, usado, desenvolvido na Segunda Guerra Mundial, se não me engano. 12 pessoas morreram, 5 a 6 mil ficaram intoxicadas. Dessas 5, 6 mil, 50 foram intoxicadas gravemente, no qual, anos depois do ataque, algumas dessas pessoas vieram a morrer ou vieram a sofrer sequelas por causa desses ataques. Enfim, Copenchas, eu estava lá e escapei por um dia do mesmo destino dessas pessoas. Um assunto um pouco mais leve, Copenchas. O primeiro veículo motorizado que eu tive na vida foi uma moto Kawasaki 125, uma moto cross para fazer trilha, 125, verde com roxa da Kawasaki, que eu ganhei de um grande amigo japonês, o Kobayashi Shinobu. E com essa moto, junto com o Shinobu, meus irmãos e outras motos, a gente fazia motocross. A gente botava aquilo lá nas caminhonetas e fim de semana ia para zonas de areia, barrancões, enfim, fazer motocross. Uma das coisas mais deliciosas de fazer com motocross é pegar a neve virgem, Copinchas. A neve na beira do rio, virgem, branquinha, e meter a moto. É uma delícia, uma sensação muito boa de liberdade. Com o Shinobu, com esse amigo Shinobu, a gente montou uns grupos de Sabai Barugemo. Uma coisa parecida com paintball. Sabe aqueles paintball, aquelas arminhas com gás que jogam bolinhas com tinta? Uma coisa parecida. Só que no Japão a gente usa o Bibidan de 5.5 milímetros, umas bolinhas menorzinhas. Eu acho que tem aqui no Brasil, sabe? Parece arma de pressão, só com bolinhas de repetição, armas elétricas. E as primeiras guerras que eu participei, eu usava uma réplica do M60 do Rambo. Aquela arma lá que sai bala pra caramba. E ela tinha todo o sistema de abertura, colocava as bolinhas, fechava. E com um tanque de mergulho, porque era o único tanque que tinha alimentação bastante, aquilo saía bolinha pra caramba. Só que, ao mesmo tempo que saía muita bolinha, a arma era muito pesada. Eram 9 quilos de arma. Junto com os tanques, eu acho que dava ao todo uns 30 quilos de equipamento. Um cantil, um cinto, 2 tanques nas costas, arma, e aí numa arma de reserva, é uns 30 quilos de peso adicional. E claro, né, se tu vai saltar um rio com aquele trambolho, sabe, foi o que aconteceu, tinha um riachinho de menos de meio metro, eu fui saltar com aquilo lá e caí até a cintura, no barro, afundei até o barro, até a cintura, de tanto peso. Chegou um ponto, não dá mais, cara, sabe, não dá, ele não tem mobilidade, vamos mudar para outras armas. Aí eu mudei para as pistolas, né, usava uma M93, uma pistola muito parecida com a do Robocop, no qual a gente fez modificações para alongar cano, modificações de pressão, de válvulas, e usando o tanque de mergulho. Só para vocês terem uma ideia, Copinchas, a pressão das guerrinhas normais de Sabai Barugemo que os japoneses usam, a pressão que eles usam nessas guerrinhas, é mais ou menos de 2.5 de pressão a 4 de pressão. A gente usava 15 de pressão. As nossas bolinhas furavam porta de carro, era um perigo as nossas guerrinhas. Volta e meia sempre saía gente machucada, com bolinha cravada, entende? Cravada na pálpebra, era perigosíssima nossas guerras. E, bom, meu irmão volta e meia tinha que tirar com pinça, sabe? Meu irmão que virou uma espécie de médico da equipe, tirar as bolinhas, né? Enfim, coisa de maluco, coisa de moleque, né? Sabe? E, bom, o bom de fazer guerrinhas com bolinhas que doem barbaridade é que tu entrava já no campo de batalha com o coração batendo na sobrancelha. A gente entrava naquele silêncio da mata com o som do coração aqui no ouvido. Tum, 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 tum. A tensão era imensa. A gente estava muito bem equipado na época.
A gente usava sensores especiais, parece uma lanterninha de calor. Certo? Não é visão de calor, viu? É sensores de calor. É uma espécie de, parece uma lanterninha que se aponta para o lado da mata e conforme as 3 luzinhas aponta a proximidade relativa de um corpo quente. Sabe? 50 metros, 100 metros, 200 metros. Era só isso, mas era o bastante para saber que naquela posição poderia ter um inimigo. A gente usava também visão noturna, nas guerras noturnas. Eu tinha um Night Vision de Israel, que não foi muito funcional, porque ele iluminava muito o rosto da gente. Tu colocava, iluminava muito, e tu se tornava um alvo. Inclusive, a gente usava também lasers, laser point, para apontar e, entende, a bolinha de luz bater na pessoa e tu atirar. Certo? Só que essa mesma bolinha de luz acabava te denunciando onde é que tu estava. Entende? Não era tão eficaz. Nas guerrinhas noturnas que a gente fazia, os métodos mais eficazes de combate era silêncio, silêncio, silêncio e ataque repentino. Enfim, um dos nossos hobbies no Japão. Cupinchas. Em 1996, eu lembro que eu estava voltando de Kawasaki junto de um amigo peruano, o Cláudio Okuhama, quando a gente passou perto de um estabelecimento comercial, uma lojinha de conveniência, tinha comprado acho que refrigerante lá, e logo em frente tinha uma fumaceira, uma coluna de fumaça levantando. Estranhamos, né? Deve ser alguém incinerando alguma coisa, ou um incêndio. Bom, chegamos em frente a essa residência, essa propriedade onde estava essa coluna de fogo, e da rua a gente olhou para dentro, lá no fundo, e reconhecemos o nosso chefe de seção, nosso Kachô. Eu estranhei, né? Bom, olhei pro meu companheiro, cara, eu vou lá dar uma força para ele. Não sei o que tá acontecendo, mas vou lá ver. Dar uma força, ajudar, sei lá. Ele, não, vai. Larguei o Cláudio ali e saí correndo pelo corredor da propriedade até chegar na casa. E no caminho eu percebi que era o galpão, sabe? Que tem um galpão que estava pegando fogo. Inclusive a labareda passou perto. Cheguei lá, meu cachorro, cara, preciso de ajuda aí? Não, é que de repente, cara, desse galpão veio uma labareda que lambeu nós dois. O fogo estava muito forte. E nisso, meu cachorro não quis nem saber, ele fez assim, ai, que dor, ele largou a mangueira d'água. E eu peguei essa mangueirinha comum de água, não tinha muita vazão d'água. E queimou e me ardeu, aquele fogo passando em mim, né? Eu peguei aquela mangueira, molhei o corpo e com a mangueira na mão eu percebi o que o meu cachorro estava fazendo. Ele estava molhando a casa principal para evitar que o fogo desse galpão pegasse na casa. Eu me molhei todo para refrescar o calor, né? Que era muito calor. Se eu ficasse mais um segundo ia pegar fogo, ia queimar minha pele. Me molhei o que eu pude e comecei a molhar a casa no que eu podia. E nisso tinha a porta de entrada daquela casa de madeira, viu? Eu peguei e corri e vi que havia um senhor de idade e uma moça. Eu gritei para eles, poxa, vocês estão vendo? Tá pegando fogo, gente, foge! A casa de vocês está correndo risco de pegar fogo. Fechei a porta, bem mal-humorado, e continuei molhando o que eu podia. Certo? E o fogo cada vez aumentando mais. Nesse meio tempo, a nossa empresa ficava mais ou menos perto, acho que ficava uns 200 metros dali, ou 150 metros dali. O pessoal da empresa trouxe uma mangueira de incêndio, que eles pegaram uma bomba, acho que a combustível, e começaram a sugar de uma espécie de piscininha que havia em frente à fábrica. E chegou aquele monte de pessoal, uns 8, 10 pessoas lá agarrando o mangueirão, aquela mangueira de pressão de bombeiro, né? E todo faceiro, paninho na cabeça e tudo mais. Eles abriram e começaram lá cheio de panca, tudo bonitão, amarradinho, pá, certinho, bonitinho. E eu sei que essas mangueiras são fortes, né? Bom, vou lá também ajudar. Segurei ali no começo e tô lá, pá, beleza. Enquanto isso, um outro chefe meu, olha, vamos tentar molhar aquele carro, aquele veículo que tá dentro do galpão. Veículo? Que veículo? Olha lá. Tinha uma caminhonetinha, Cupinchas, uma caminhonetinha dessas pequenininhas, tipo Towner, pegando fogo. Eu me arrepiei, porque a gente estava tipo assim, no máximo 10 metros de distância desse galpão. E o perigo de explosão, porque estava pegando fogo já no tanque de combustível. Se tivesse com combustível, aquilo ia estourar, ia machucar a gente. E Cupinchas era mangueira do tipo bombeiro, de alta pressão. E aí, por mais que a gente molhasse o fogo, o veículo, aquele galpão, não apagava. Coisa super estranha, sabe? E bom, né? Beleza, daqui a pouco a gente ouve um piado perto da gente. Tipo um grasnado. Eu olhei
Cupinchas, era essa propriedade, cara, é umas coisas surreais que existem assim no Japão. Tinha 2 pavão, sabe, nessa propriedade. A gente estava praticamente no centro de uma cidade, parecia uma mini fazendinha. Pavão? Quem é que quer pavão na cidade? Bom, eu vi que os bichos granaram por causa do calor. Bom, a chefaiada pegou e virou a mangueira, certo? Para tentar molhar esses pavões para evitar que eles morressem queimados, o calor, né? Só que o Pinchas, pasmem, vocês não vão acreditar. No momento que eles viraram, eles derrubaram uma caixa de abelhas. Haviam 2 caixas de abelhas no centro da cidade, Cupinchas. Cara, aquelas abelhas começaram a bater na gente. Se atracaram na gente. E nessa atraca, aqueles 8, 10 caras que estavam ali saíram correndo, se estapeando. E largaram a mangueira com tudo. Adivinha quem ficou? Eu. Aquele monte de abelha cravada na cabeça, sabe? Eu gritando, coberto de cinza dos pés à cabeça, atolado no barro até o joelho, gritando e jogando água. Uma cena ridícula, imbecil. Eu tô lá, sabe? Enfim, eu queria correr. Eu queria fugir das abelhas, mas não conseguia, porque eu estava preso no barro, estava atolado no barro ali, entende? Não conseguia. E mesmo porque eu já tinha trabalhado com abelhas quando era bem mais jovem, então eu sabia que eu tinha resistência a elas. Apesar da dor, eu não tenho choque anafilático. E então, Cupinchas, no meio daquele desespero todo, chegou os iluminados profissionais dentro do fogo, os bombeiros, iluminados, aqueles uniformes deles assim. Chegou pra mim assim, olhou e... Gokuro-san, bom trabalho. Pegou um mangueirão, sabe, da empresa mesmo, e começou a molhar a palha que tinha ali em frente, enquanto o caminhão de bombeiros jogava uma espuma no galpãozinho, apagando quase que imediatamente o fogo. Cupinchas. Eu lembro que saí dali morto de cansado, cheio de dor, e fui me arrastando até a empresa, que eu morava no alojamento da empresa. Passei, me lavei com um pouco de água que tinha naquela piscininha em frente à fábrica, em frente à empresa. Fui lá pro fundo e finalmente me olhei no espelho. Cupinchas, eu estava coberto dos pés à cabeça de fuligem preta. Eu mesmo não consegui me reconhecer, de tão assustador que eu estava. Me lavei, tirei, descansei e dormi o domingo inteiro. Curiosamente, Cupinchas, apesar de que eu ajudei a salvar, ajudei a salvar 2 pavões, uma caixa de abelha, as pessoas da casa. Mas casualmente essa família dessa residência, dessa propriedade, foi na empresa e agradeceu só a diretoria. Nenhum obrigado pro Rosmé aqui. Faz parte, né? Cupinchas, eu conto essa história e tem gente que não acredita por causa dos elementos que aparecem. Essa propriedade está localizada entre Chogo e Koza Shibuya, 2 estações de trem que ficam ali próximo da cidade de Fujisawa, província de Kanagawa. E o local é muito bem urbanizado. Não estamos falando de uma fazenda, estamos falando de zona urbanizada, entende? Com tudo, entende? Telefonia, ponto de ônibus, trem ali perto, enfim, nada que lembre qualquer coisa rural. Então, quando eu conto essa história, as pessoas alguns não conseguem acreditar por causa dos elementos. Haviam pavões, haviam caixas de abelha no centro de uma cidade. Conta outra, Rosmé. Mas sim, Cupinchas, essa é verdade. Eles criavam pavões, galinhas e abelhas no centro da cidade. Sou do signo de Escorpião e tenho muitas das características negativas que atribuem ao signo de Escorpião. Rancoroso, odioso, vingativo, essas coisas. Cupinchas, em 1993 eu saí do Japão e vim para o Brasil descansar. Eu estava esgotado. Fiquei 5 meses lá no Rio Grande do Sul, de papas pro ar, e aí eu decidi voltar. No caminho, eu decidi passar pelo Peru e pegar a minha esposa na época. Saí do Brasil, fui pro Peru, na qual a passagem era muito cara, eu me lembro que era caríssima, sabe? Chegava a ser metade do preço da passagem para ir pro Japão. Era um absurdo de caro. Peru, passei algumas pequenas aventurazinhas, algumas curiosidades, talvez um dia eu conte, muito engraçadas por sinal, muito boas. A experiência que eu tive em Lima, Peru, foi muito boa. Cupinchas, eu me lembro que eu cheguei bem na época que estava no auge da luta contra o Sendero Luminoso. Foi tenso, hein? Bom,
decidimos pegar um avião para sair do Peru e voltar para o Japão. E pegamos uma linha aérea que fazia várias escalas ali na América Central. Foi, acho que Nicarágua, El Salvador, enfim, vários países ali da América Central. Levantava voo, 2 horas voando, aterrissava. Comia um lanchezinho, 2 horas, 1 hora em solo, 2 horas em solo, novamente 2 horas no ar, aterrissava. Foi assim, um pinga-pinga. Faltando 5 minutos para chegar em El Salvador, a 10 mil metros de altitude, o avião embicou, numa queda brusca, num mergulho brusco. Eu lembro que eu estava de cinto de segurança, eu sempre viajo com cinto de segurança, e eu senti que flutuei. E lá na frente, eu vi pessoas grudando, colando no teto, um mergulho. Caiu aquelas máscaras de oxigênio, aquelas famosas que aparecem em filme, com um saquinho plástico, amarelinhas. E aí eu vi, né, pensei comigo, poxa, despressurização na cabine. Tranquei a respiração, puxei a máscara, coloquei em mim. Olhei para o lado, minha esposa na época, ela não sabia o que fazer. Cara, ela nunca viu filme, nunca prestou atenção no que a aeromoça faz lá na frente. Peguei, puxei, coloquei a máscara nela. Peguei e puxei a máscara da frente de uma senhora chilena que estava ali, coloquei na senhora chilena. Vi que as pessoas olharam para mim, começaram a imitar, lá na frente alguém puxou e todo mundo colocou a máscara. E bom, e beleza, e o avião seguia naquele mergulho. Bom, eu me lembro que olhei para a janela, eu estava na janela, olhei para o céu e falei, Papai do Céu, agora é contigo. Cupinchas, é a certeza da morte certa naquele momento. E a queda, que eu achava que era a queda durou cerca de uns 10 segundos. Só que a impressão que dá é que são minutos, parece uma eternidade. Sabe? O avião todo tremendo, aquela barulheira, enfim, e tal. E finalmente o avião estabilizou. Depois desses 10 segundos, tranquilizou. E aí o alto-falante anunciou a voz do comandante de voo. Atenção, senhores passageiros. Tuvimos un alarme falsa de incendio en los compartimentos inferiores de la aeronave y vamos a hacer un aterraje de emergencia en El Salvador para cambiar los extintores de incendio. Mais ou menos traduzindo, Cupinchas. Tivemos um alarme falso de incêndio nos compartimentos inferiores da aeronave e vamos pousar em El Salvador para trocar os extintores de incêndio. E aí tu raciocina. Se foi um alarme falso, como que precisa trocar os extintores de incêndio? Cupinchas, tava pegando fogo no avião. Um fedorzão de queimado. Tava ardendo a garganta da gente. 5 minutos depois, aterrissamos em El Salvador. E eu lembro que eu parei em frente a uma aeromoça e perguntei, tudo bem? Tudo tranquilo? E ela, assim, desse jeito, Cupinchas, com o suor correndo, assim, aquele suor frio correndo. Deem-se prisa, senhores, deem-se prisa, senhores. Com pressa, senhores, por favor, apurem-se, rápido. Sabe, cara, até a aeromoça estava tensa naquele momento. Não precisou daquele escorregador de ar, não, aquele escorregador inflável, não, desceu pela escada mesmo. E saímos pela pista do aeroporto, e logo em seguida chegou 4 caminhões de bombeiro que cravaram na fuselagem do avião uns tipos de mangueiras. Eu acho que foi de espuma. Até porque quando eu cheguei no Japão, as nossas malas ainda estavam úmidas. Tava pegando fogo mesmo, Cupinchas. Olha só, quase. Cupinchas, eu estive em um avião pegando fogo. Cupinchas, na época eu pensei que o avião estava despencando, estava caindo. Hoje eu sei que nada mais foi que uma manobra de segurança. O piloto ele desceu bruscamente para evitar despressurização na cabine. Enfim, foi para salvar a gente que ele fez aquilo. E é isso, Cupinchas. Esses são 50 tons de Rosemère. E vou ficando por aqui. Naturalmente que eu não contei muitos episódios, muitos casos que eu vivenciei, e vão ficar para outros 50 fatos no futuro. Quando eu chegar a 500 mil inscritos, quando chegar a 500 mil eu faço um novo 50 tons de Rosemère. Quanta pretensão, Cupinchas, é muita pretensão. Muita pretensão, Cupinchas. Então, Cupinchas, é isso. Muito obrigado por assistirem. Abraços.